programa Gente da Gente está no ar. Muito obrigada por mais uma vez estar nos assistindo, porque onde tem cultura, o Gente da Gente está presente. Estou muito satisfeita. Dia 22 agora, nós estaremos lançando a revista cultural número 3. Essa revista, nesse dia, nós também estaremos dando algumas medalhas de agradecimento pela cultura em Maceió, em Alagoas. E também será homenageado o nosso querido Emanuel Fay pelos seus 80 anos de cultura e justiça. E o Emanuel Fay vai oferecer uma comenda em nome do pai dele, que fez 100 anos. Ele vai oferecer algumas personalidades também. Vai ser uma festa com uma programação intensa, mas uma festa que a gente vai fazer leve e o mais rápida possível. Esta é a medalha que o Emanuel Fay estará entregando aos seus convidados e também desse lado aqui. Esta será, neste lado, tem os 100 anos do pai do Fay, que é o doutor Manuel. E aqui tem, do outro lado, o Emanuel Fay. Sinceramente, estão ficando lindas as condecorações, os certificados, e nós estamos enviando convite. Nós estamos enviando convite pelo Facebook, pelo Zap Zap, que é o WhatsApp, e pelo correio. Nós gostaríamos muito da presença de vocês, porque a festa sem vocês não será uma festa. Vou iniciar a apresentação do nosso entrevistado de hoje assim. O que é ser Marcelino? Vocês vão conhecer o Marcelino. Ser Marcelino é ser nascido na Ipojuca e viver sua infância em Mimoso. Ser hoje filho adotivo de Maceió. Ser filho de Lídio e Glória Brito. Ser neto de Marcelino, Elisa, Néria, Serafim e Palmira. Ser doido por Arco Verde. Ser tricolor. Ser torcedor do Santa Cruz. Ser pernambucano. Ser católico, apostólico, romano. Ser devoto de Nossa Senhora da Conceição. Ser irmão de Leni, Neria, Lidinho e Gledes. Ser um bom irmão. Ser sobrinho de vários tios e tias. Ser cunhado de muitos. Ser tio de vários sobrinhos e sobrinhas. Ser casado com Silvana. Ser pai de Kiara, Marcelino e Mariana. Ser um bom pai e um bom marido. Ser avô de Luana, Marcelino Neto, Rafaela, Maria Luísa e Enzo. Ser sogro que respeita genros e nora. Ser genro de Nezinho e Guiomar. Ser parceiro de amigos. Ser amigos de poucos. Ser colega de muitos. Ser trabalhador. Ser honesto, ser sonhador, ser irmão do próximo, ser homem, ser de carne e osso, ser de apreciar uma boa cachaça, ser de uma boa brincadeira, ser doido por um forró pé de serra, ser de uma boa seresta, ser de uma boa conversa, ser da terra, ser sertanejo com muito orgulho, ser filho de Deus, ser família, estando feliz quando os seus estão felizes. Portanto, ser Marcelino é assim. Esta foi a apresentação e o currículo que Marcelino me enviou. Marcelino Carvalho de Brito, nosso entrevistado de hoje. Sim. Obrigada por estar aqui, Marcelino. Obrigado a você, Cláudia. Para mim é uma satisfação imensa estar hoje aqui. Eu que já lhe acompanho, né, de algum tempo, e assim, é uma felicidade estar sendo entrevistado por você. E olha, eu acho tão assim emocionante quando alguém diz que é uma felicidade ser entrevistado por mim. Mas antes, Marcelino, eu quero dizer aqui de pronto o meu agradecimento
a toda a equipe da TV Assembleia de Alagoas, Sim. Assembleia Legislativa, porque eles me atendem, eles me, vamos dizer assim, eles me acolhem, eles fazem a nossa transmissão de uma maneira, assim, ímpar, que eu não poderia deixar, até na sua entrevista, de agradecer a essa equipe. Ao pessoal do Master, ao pessoal que é câmera, ao pessoal do jornalismo. Esta é a equipe da TV Assembleia que está fazendo 10 anos. Mas vamos a você, Marcelino. Marcelino, eu li o seu livro. Achei ele fantástico. Começamos mostrando Coração e Alma Sertaneja. Contos, homenagens e recordações. Muito bom seu livro. Como você começou a escrever? Primeiro, assim, vindo de você, para mim é assim, é uma alegria imensa, né, estar ouvindo isso. Uma coisa é quando você ouve dentro de casa que seu trabalho, que sua obra está muito boa. Outras são de pessoas que a gente tem assim, com uma estima imensa, né? Há 11 anos eu comecei esse trabalho, né? E fui escrevendo, porque eu achava, e sempre achei isso, que eu não deveria passar por aqui e não deixar nada, né, para os nossos filhos, para os netos. E quando eu falo desse nada, é toda uma história, é toda uma vida. Eu sempre tive muitos contos e fui guardando. E esses contos, eu cheguei a um momento que eu disse, eu não posso deixar isso aí, porque são coisas que amanhã meus netos vão estar vendo, e como hoje em dia a gente nota o que foi feito através desses contos. Eu tenho uns netos que sentam comigo, Cláudia, e eu começo contando história. Eu digo sempre que eu sou um contador de história. E ele tem hora, quando eu paro, ele diz, vai vô, continua falando da nossa família. O que é que eu quero deixar com isso? A família, ela é importante. Nós estamos vivendo hoje em dia num mundo onde os valores, infelizmente, eles não estão sendo tão apreciados dentro de casa. Eu ainda sou daqueles que eu procuro mostrar que vale a pena você ter família, de você contar história, de você sentar com sua esposa, sentar com seus filhos, sentar com seus netos, e você ali mostrar como tudo isso vale a pena. Eu sempre lembro do nosso saudoso, o Papa João Paulo II, quando ele diz, o futuro da humanidade, ele começa dentro de casa com a família. E quando eu falo nisso, eu vou lá atrás. Eu penso num Lídio, meu pai, que eu perdi muito cedo. Eu penso numa Glória, minha mãe, que nos abraçava de uma tal forma que eu não poderia ser diferente com meus filhos. Aí nasceu a ideia de escrever, de trazer a público, né, essas minhas histórias, que também é como eu boto lá na introdução. Eu quero que essas minhas histórias, elas sejam as histórias de cada um que vai compartilhar com as minhas histórias e que se veja nela. Então, o seu livro é assim, uma autobiografia, de fato, vamos dizer assim, uma autobiografia que a gente diz com causos, né? Muito interessante, porque o primeiro causo que você conta, que não é um causo, é a carta da sua mãe. Sim. E o último um conto. Finaliza como Viver e Pojuca é recordar. Eu achei muito interessante. A carta da sua mãe. A sua mãe, eu tive lendo, ela com essa carta, ela para a irmã dela, Mércia, né? Ela pergunta tudo. Fale um pouco sobre essa carta. Essa carta, ela surgiu, Cláudia, com um concurso que os Correios colocou dos seus 350 anos, e nesse concurso literário eu participei com a história dessa carta, né? O Correio queria saber quem tinha guardado em arquivos alguma coisa que lembrasse ou mostrasse a comunicação do passado. Hoje nós temos aí com a facilidade o celular, nós temos o computador, a internet, que você vai ao mundo todo, e eu tinha isso guardado, e eu escrevi uma história dessa carta. Nessa carta, minha mãe faz uma verdadeira viagem, né? Minha mãe faz uma verdadeira viagem, preocupada com todos que viviam lá em Arco Verde. Minha mãe adoeceu e veio para Maceió, né? E aqui em Maceió, ela... Enquanto você fala, eu vou até mostrar a carta, porque é fantástica. Eu fiz questão, inclusive, de mostrar essa carta,
porque isso é um documento, né? É um documento que, se você ver, ela é toda numerada, são 6 páginas, e no final ela já cansada, ela diz à tia Messia, né, que já está cansada e que manda um abraço para todo mundo, né? Ela sai perguntando dos filhos que ficaram lá em Arco Verde. Até do sexo de um que vai nascer. Que vai nascer. Isso aí ficava naquela dúvida e ela ficava ansiosa, né? Ficava ansiosa. E ali ela mandava recados e, ao mesmo tempo, ela pegava notícia daqueles que ali estavam e mandava lembrança para os irmãos do meu pai lá na Ipujuca, né, para os irmãos dela que tinham ficado em Arco Verde, e assim foi. Eu disse, eu não posso deixar isso guardado, né? Eu tenho que registrar isso, porque a nossa geração precisa ver a importância de tudo isso que hoje em dia eles não veem, né? Hoje em dia eles não veem. E daí nasceu essa história que é a carta. A carta. Agora, você teve uma pessoa, porque você trabalhava em farmácia. Trabalhei muito tempo em farmácia. Muito tempo em farmácia. E você teve uma pessoa que você, assim, reputa de uma sumidade, sim, não é? Que foi quem deu, assim, um estímulo ao dizer que estava muito bom a sua escrita. Essa história é impressionante, porque, assim, eu não sabia até então que eu estava aplicando injeção num grande escritor jornalista, Noaldo Dantas. Um abraço, Noaldo. E no tempo que Noaldo Dantas estava conosco, ele doente, ele começou a declamar uma das poesias deles, que é O Dia que Deus Criou Alagoas. E aquilo me fascinou. Eu aplicando injeção, enquanto os outros gritavam quando a gente ia aplicar, ele declamava. Toda semana ele estava lá. E de repente eu disse, você é escritor? Ele disse, sou escritor, eu faço meus versinhos lá, não sabe, com uma simplicidade imensa. E ele era um grande escritor. Aí eu disse, eu tenho, Noaldo, alguns escritos. E nessas conversas eu terminei levando um dia meu escrito. E ele chegou comigo e disse, meu jovem, você tem um grande talento. E eu acreditei. E de repente surgiram algumas histórias minhas que estão aí nesse livro, No Coração e Alma Sertaneja. Este seu livro, eu reputo uma das melhores autobiografias que eu já li. Muito obrigado. Porque você faz contos de causos vividos por você e da sua família. Sim. E você valoriza muito a sua família. Isso é muito importante. Pois é, Cláudia, essa história, como eu disse, ela não para, né? Ela não para. Eu queria mostrar justamente a meus filhos, isso começou com isso, essa família que eu tive, né? Que ainda faz parte da minha vida, porque família é isso, ela nunca acaba. Tem pessoas que dizem que família é só em fotografia, eu discordo totalmente. Família é o nosso esteio, é a nossa base. Né? Tanto é que quando eu faço essas leituras, todos nós viajamos. Quem me prefaciou, para meu orgulho, foi minha irmã Leni, que foi minha tutora. Vamos fazer o seguinte, vamos para o nosso intervalo, porque nós temos muito que conversar sobre coração e alma sertaneja. Cláudia de Bulhões, voltando com o programa Gente da Gente, hoje com uma pessoa assim maravilhosa, Marcelino Carvalho de Brito, que ele está assim no nosso programa valorizando em tudo a família. Sim. E ao escrever o seu livro, Alma Sertaneja, ele tem assim uma dedicação muito grande para a família. Sim. E como nós estávamos falando, antes de irmos para o intervalo, quem fez o prefácio do seu livro foi a sua irmã. Minha irmã Leni. Sim. E é interessante porque ela é esposa do Guatassara. Estranho, mas é isso mesmo. Estranho, a quem você dedica um afeto muito grande, que você disse que ele foi seu pai, seu tutor. Foi. Guatassara, no momento mais difícil da minha vida,
ele teve presente. E ele, justamente com minha irmã Leni, ele me acolheu como filho, como verdadeiro tutor, né? E eu não poderia deixá-lo de fora. E aí eu aproveito, faço uma das homenagens no livro também a ele, né? Leni, essa minha irmã, assim, que de um coração imenso. Eu não poderia ter pensado em outra pessoa para não ter... E ela também foi quem corrigiu, né? Ela fez toda a minha correção, ela é professora de português, literatura e francês, né, muito boa. E eu tinha em casa, né, uma grande base já para fazer uma ferramenta, né? Que, assim, foi ela que me deu os primeiros passos no português, né? E eu não poderia botar outra pessoa para fazer, até porque ela conhece toda essa minha história, né? Então ficou até mais fácil para ela. E ela, todas as vezes que ela fazia uma correção, ela, quando entrava em contato comigo, dizia: Marcelino, eu viajei como se fosse eu na história. Então isso eu ganho, sabe? Eu ganho o meu dia quando eu vejo uma situação como essa. E interessante é que você, eu vou tomar a liberdade de dizer, que você escreveu o livro e pediu apoio à família, Sim. apoio de todos os tipos, Sim. né? Os meus protagonistas são eles. Sim. E eles não poderiam ficar de fora, inclusive nesse momento, né? E eu fui bem acolhido, Cláudia. Quando eu botei, né, o meu sonho que tinha acabado, isso impressionante, que no outro dia eu estava com o apoio de todos que estão aí. Tem que ter alguém que ajude. A não ser, quando você já vive exclusivamente disso, você já está aí com outras obras, né, publicadas e já está num caminho para isso, é uma coisa. O meu era um hobby. Foi um hobby que me botou nesse mundo, nesse universo, que eu não quero parar mais, né? Eu não quero parar, porque eu já, inclusive, comecei uma segunda obra, pouco tempo lancei esse, mas assim, graças a esse primeiro, surgiu o interesse já de fazer o segundo. Ô Marcelino, você perdeu seu pai muito cedo, né? Muito cedo, com 12 anos. Eu morava no Amazonas. O Lídio? Lídio Um abraço para o Lídio, que está lá. No céu. No céu, isso. Porque eu mando os abraços para os da terra e os do céu, que estão nos vendo. Claro, claro. E ele teve um câncer, né? Em 73, nós morávamos em Manaus e veio a falecer no Recife. Certo. Né? E como eu, bom sertanejo ele era. Ele tinha a certeza que se ele morresse lá, ele não ia ser enterrado, Cláudia, na terrinha dele, lá na Ipojuca. Então, ele no dia 12 de abril de 75, ele saiu de Manaus, fez a cirurgia no Recife, e quando foi no dia 29 de abril, faleceu. Eu tinha 12 anos. Eu vejo que você, quando fala nesses assuntos, você é uma pessoa muito emotiva. Né? Sou. Emotiva, referenda à família, mas o seu livro nos passa alegria, nos passa recordação e nos passa o quanto você admira a sua família. Eu volto a insistir nisso de família, porque é muito importante. Família é a base, né? Família é a base. Eu não sei o que seria de mim sem a minha família, né? Sem a minha família. Então, assim, a gente já vai lá para trás, como eu já falei aqui, né? A gente pensa no nosso pai, na nossa mãe. E quando eu comecei a escrever, Cláudio, meus melhores contos, eu digo a você, foi na saudade. Porque eu busquei uma saudade imensa para fazer cada conto desse aí. E para isso eu tinha que buscar histórias vividas minhas com essas pessoas que eu homenageio nessas minhas histórias, né? E você também faz uma homenagem aqui no final do seu livro de citações. Sim. Eu gostei muito de uma de Renato Russo, né? Que ele diz: viver é acreditar e realizar o impossível. Sim. De Renato Russo. Eu achei muito lindo. Você tem várias citações aqui no seu livro que você referenda também à recordação, porque você é um saudosista. Muito saudosista. Então, são pequenas frases, são pequenos textos, pequenas poesias que, assim, nos inspiram, na verdade, a fazer tudo isso, né? Porque, assim, nós buscamos, lógico, a nossa saudade, mas são pessoas por aí afora que têm essa mesma saudade que eu tenho, que começam a escrever e deixando ali, né? E eu achei interessante
colocar essas minhas inspirações também no meu livro, para mostrar que eu não estava sozinho. Olha, você tem uma peça aqui que eu considero assim um primor. Você pode ler? Eu sei que você vai ficar emocionado, eu sei que os seus vão ficar emocionados, mas não tivemos chance, pai. Já está aqui na minha mão. Já está com ele aí? Já. Quando eu passo isso, Cláudia, assim, você está tocando na ferida, né? Eu tenho certeza que quando esse programa passar, minhas irmãs vão estar ali, né? Porque quando eu vim para cá, ele disse, Marcelino, recita aquele... E não é muito fácil para a gente. Elas já pediram para fazer. Eu tenho uma irmã, minha irmã Néria. Então, assim, como eu não tive a chance de viver muito com meu pai, e Deus deu-me a graça de ter vivido com meus filhos até hoje, e brincando e fazendo certas coisas com meu filho que eu não tive a oportunidade de fazer com meu pai, eu fiz aqui. Então, eu intitulei de Não Tivemos Chance, Pai. Não tive a chance de conviver com meu pai quando adolescente. Meu pai não teve a chance de me ver crescendo e ser pai também. Não tive a chance de ouvir seus conselhos quando mais precisei. Não teve a chance de jogar bola comigo ou torcer por mim. Não tive o tempo necessário com ele para dizer a sua importância. Não teve o tempo suficiente para ver meu primeiro emprego. Não tive a chance de mostrar a você o pai que me transformei. Não teve a chance de me abençoar quando saí de casa. Não tive a chance de mostrar o esposo que sou. Não teve a chance de me ver formado. Não tive a chance de contar o que iria ser avô. Não teve a chance de sentir o sabor de ser bisavô. Enfim, pai, nós não tivemos a chance que gostaríamos de ter. Mas Deus me deu a chance, pai, de ter também meus filhos. Deu-me a chance de vê-los crescer, de ter a chance de brincar com eles, de ter a chance de chorar com eles e por eles, de ter a chance de jogar futebol com meu filho, de ter a chance de ver os meus filhos casados, de ter a chance de vê-los formados, de ter a chance de ver todos buscando o seu lugar ao sol, de ter a chance de saborear a vida brincando com meus netos, pai. Como gostaria, pai, de ter a chance de você ter presenciado tudo isso, celebrando comigo todas as minhas vitórias e você se gloriando também. Mas tive a chance de refletir muito depois da sua partida e vi que não fiquei só. Outro pai me protegia e me guiava. E sei que você tem a chance de, junto a ele, orar por mim. Sabe, pai, você me deu a chance em todo pouco tempo em alguém para espelhar. Você me deu a chance de um dia ouvi-lo dizer, se não voltasse, eu seria o homem da casa. Essas palavras me fizeram forte para enfrentar o mundo. Obrigado, pai. Você me deu a chance de mostrar aos meus filhos o verdadeiro pai que tive, com o seu exemplo e o seu amor de pai. Vige que coisa linda, gente. Muito bonito. Por isso que eu digo, a gente não pode nunca deixar de mandar um abraço para o seu pai. Não, ele com certeza está lá. Está lá vibrando com o filho dele, escritor, o Marcelino Carvalho de Brito. Isso me orgulha muito. Marcelino, agora vamos, porque você tem tanta peça bonita aqui, vamos para Janelas, Reflexões de um Sonhador. Olha, fantástico essa crônica, fantástica. Muitas das vezes, nós, com um tempo tão corrido, ou até no trânsito mesmo, corrido ou correndo, nós não temos a oportunidade de olhar o que Deus, ele nos abrilhanta, né? E eu comecei a ver isso, Cláudia, eu fiz uma viagem e fiz questão de fazer uma viagem com minha esposa no ônibus para Arco Verde da Aviação Progresso. E ali eu comecei, através da janela, vislumbrar tudo aquilo. Quando eu fui chegando em Caruaru, vi o céu estrelado, né? Fui chegando no meu povoadozinho pequeno lá de Mimoso, eu vi a torre da igreja que eu fui batizado, né, e recebi minha crisma, né? E foi passando uma verdadeira viagem. Aí eu lembrei, quando eu estava em Manaus, né, nós tivemos a oportunidade, quando você vai chegando em Manaus, ver aquela coisa de Deus, né, aquela floresta linda, aqueles rios, aqueles igarapés, e você faz uma reflexão de vida, né? Você está ali diante do encontro das águas do rio Amazonas ali,
que é outra beleza, né? E eu também não fui muito longe. Você vai aqui, uma coisa simples, pegue o trem, né, saindo aqui da estação, passe por Bebedouro, passe ali, né, por Utinga, por aquela região beirando a Lagoa Mundaú, que você vai ver também o dedo de Deus ali. E eu vou mais adiante, eu procuro mostrar exatamente nessa crônica que a lagoa está sendo maltratada, que ela está sendo assoreada, e aquelas pessoas que ali vivem estão perdendo o seu sustento, porque nem o nosso sururu, né, está vindo dali. O Marcelino, você tem assim uma sensibilidade, que eu diria até uma sensibilidade feminina, porque as pessoas, todos sabem que nós temos nossa parte feminina, nossa parte masculina, né? E você foi uma pessoa que trabalhou sempre com o público. Muito tempo. Não é? E nem sempre podia deixar isso aflorar seus sonhos, aflorar suas fantasias. E você agora está colocando no papel. Nós, hoje também, Cláudia, nós fazemos um trabalho voluntário, né, na nossa paróquia. Nós coordenamos a pastoral do batismo, onde nós temos a oportunidade exatamente de passar esses exemplos, né, aqueles pais, aqueles padrinhos que ali vão. E eu procuro me espelhar muito nisso, mostrando essa importância de você ser um padrinho, você ser uma mãe, né, uma mãe verdadeira, né? E assim, aí a sensibilidade realmente ela flui na vida da gente, porque nós não podemos simplesmente só querer ter uma vida profissional ativa sem que ter o lado espiritual trabalhado, né? Eu trabalho bem esse meu lado espiritual porque tudo vem como Deus quer que venha na vida da gente, então Ele dá essas graças para a gente. É interessante, meu telespectador, essa sensibilidade, esse romantismo, mas tem um lado prático do homem também. Sim. Nós vamos para o nosso intervalo e vamos voltar mostrando o Marcelino que casou com 16 anos com a Silvana com 15 anos. Corajoso. Corajoso. Estamos de volta com o programa Gente da Gente, porque onde tem cultura, o Gente da Gente está presente. Hoje batendo um papo, porque Cláudia de Bulhões na entrevista, ela bate um papo com Marcelino Carvalho de Brito, autor do livro Coração e Alma Sertaneja, um espetáculo de livro que faz uma autobiografia com causos da vida dele. Digo causos porque ele é um sertanejo, amante lá de Arco Verde, amante de Pojuca e do interior lá de Pernambuco. Mimoso. Mimoso, ele não quer que esqueça o mimoso. Marcelino, eu reputo você um homem corajoso em diversas vertentes. Mas uma vertente que eu acho assim maravilhosa para contar ao público é que você casou com 16 anos e a Silvana com 15 anos. Isso foi mais uma ousadia da minha parte. E estão juntos até hoje. 37 anos. 37 anos. Isso foi uma consequência, Cláudia, justamente da perda dos meus pais. Eu fui criado com todo afeto, né, por Lídia e por Glória, e quando eu os perdi, eu precisava, não que Leni e Guatassara não tivessem me dado tudo isso, deu, mas eu queria ir além do que eu já tinha naquele momento. Eu queria ter minha própria casa, minha própria família. E Silvana, no primeiro momento que eu a vi, eu disse, é essa que eu quero para mãe dos meus filhos. Mas você a conheceu num baile de carnaval. Foi, em 79, lá no 29 de... muita gente casou em baile de carnaval. Foi. Eu já estava aqui com minha mãe doente e fui convidado por um amigo para ir a esse baile de carnaval no antigo, mas eu diria assim, nostálgico, 29 de julho, lá em Bebedouro, né? Lá em Bebedouro. E quando eu cheguei, eu avistei aquela princesa na minha frente. Que lindo! Que no começo eu não tive coragem. 37 anos de casado. Eu não tive coragem. Mulher de princesa. Claro, o casamento é um eterno namoro, né? É um eterno namoro. E quando eu a vi, eu disse, é essa que eu quero para a mãe dos meus filhos. Mas eu tinha que ser mais ousado. Ela estava com toda a família ali.
e com 5 Foi assim irmãos. Na hora você disse, eu quero para ser mãe dos meus filhos? Assim que eu cheguei, eu bati o olho nela e fui lá. Né? E comecei já dançando. Assim, fui lá, cheio de coragem. Eu fui lá. Ele chega a dizer assim, eu fui lá cheio de coragem, na postura de como coragem. Nós dizemos aí no livro, o coração e a alma sertaneja, ele bateu nesse momento, né? Porque a coragem subiu e eu tive que ir lá. E nisso ela começou a brincar comigo, dançamos a noite toda, né? Foi apresentando a família e eu já me senti em casa. E já estava contando as horas, né? Porque estava passando muito rápido, isso era uma segunda-feira. E a terça-feira eu já estava doidinho para estar lá novamente. E nos encontramos de novo lá. Né? Encontramos novamente lá. Quando raiamos o carnaval ali já na quarta-feira, eu convidei para ir ao cinema. Na quarta-feira de cinza, para assistir o ET, o extraterrestre, para ir. Olha, interessante, eu vou cortar o entrevistado, mas é interessante, é que ele convidou, mas não tinha dinheiro. Nenhum. Para levar a moça para o cinema. Como diria um bom sertanejo, sem um pau para dar no gato. Né? E convidou a moça. E convidei, mas a família entra nessa hora muito importante. Muito importante. Eu tenho uma irmã, Cláudia, a Néria, que ela protege tudo. Ela não lhe deixa... Essa que você chama Néria de Assis? É, a Néria de Assis. Porque pega tudo quanto é animal. Tudo que é animal. Eu cheguei com ela, disse o que estava acontecendo, ela me deu o trocado para ir para o cinema e além disso me deu a pipoca. A pipoca. E o transporte também. E o transporte também. E o transporte eu sei também. Porque está no livro. Então são coisas como essa aí que eu não poderia deixar, né? Essa história, inclusive, Cláudia, ela está no Museu da História, porque alguns escritores, ele manda, se você entrar na internet, está lá, e se você pesquisar, minha história está lá. Eu disse, essa história não pode ficar de fora, porque tem toda uma história assim, de pessoas que também vivenciaram o que eu vivenciei, mas não tiveram a oportunidade de escrever. E você, naquele tempo, foi muito audacioso. Muito. Pegou logo na mão da moça. Eu desci... Não é tanto tempo atrás, mas 37 anos atrás, você é um sertanejo, não é? Eu não poderia deixar passar aquela oportunidade, né? Se eu deixasse passar a oportunidade, talvez eu perdesse ela. E eu disse, é agora, né? E ali começou toda a nossa história, tanto é que eu intitulo Nossa História, né? Isso. Nossa História. E com pouco tempo, Cláudia, desse namoro que estava indo de vento em popa, né? E eu sabia o que eu queria, eu estava fazendo as coisas consciente, porque eu queria uma pessoa que vivesse realmente ao meu lado. Né? Eu tinha perdido minha mãe, como eu disse a você, e queria uma pessoa que trazesse para mim esse gostinho de família, de você ter sua casa, de você ter seus filhos. Né? E com pouco tempo ela disse que estava grávida. Né? Aí nasceu a nossa primeira filha, a gente com 16, 17 anos de idade, a Kiara, né? A Kiara. E logo em seguida veio Marcelino, e eu sei que com 23 anos eu já estava com 3 filhos, a última filha, Mariana. Né? Fomos rápido em tudo. Foram rápido em tudo. Tanto é que com 34 anos eu já fui avô. Né? Minha neta, Luana, né? Minha filha Kiara, aos 17 anos também, teve a Luana, e eu não pude reclamar. Eu não pude reclamar. Isso tudo está aqui nesse livro. Tudo registrado. Registrado aqui. E esse livro, você comercializa ele? Olha, eu de início eu fiz para a família. Certo. Tanto é que foi bancado pela família. Mas ele está levando uma dimensão tal, Cláudia, que eu com certeza eu não vou poder deixar de não ofertá-lo, né? Lá na frente, comercialmente. É porque tem uma coisa aqui, mesmo sendo a sua autobiografia de causos, são interessantes. São interessantes. Então, a pessoa por aqui conhece o interior, conhece o sertão, conhece o nascer do sol, tudo, conhece até Massagueira. Muito. Massagueira aqui em Maceió. Massagueira é um sonho. Marechal nosso. Deodoro, desculpa. Marechal Deodoro, ali é um sonho nosso, que nós retratamos também aí, né? E como nós falamos, eu quero que as pessoas leiam esse meu livro, né? E eles se vejam na história. Né? Eu quero que qualquer conto desse, alguém olhe e diga, mas eu também já vivi isso. Né? Então, você partindo desse pensamento, ele está indo
de uma tal forma que vai ter que ser comercial. Né? Eu já tenho muitas pessoas que vêm me pedindo, e como ele foi feito muito restrito, né? Foi solicitado previamente, e nós fizemos um trabalho assim com a gráfica Graciliano Ramos, nesses termos, né? Eu arrecadei primeiro, para depois o livro sair, claro. E graças a todos esses que estão aí. Então, assim, eu sou eternamente grato, sabe, Cláudia? Porque graças a essas minhas histórias, graças a essa minha família, a alguns bons amigos, eu estou aqui hoje conversando com você. Oh, muito obrigada. Agora, tem um detalhe aqui que eu já perguntei a você, porque eu não sou do interior. Sim. Mas você disse que o seu pai e a sua mãe eram juízes da festa de Nossa Senhora da Conceição e Mãe de Deus. O que é ser juiz de uma festa? Nós que somos do interior, Isso. Nós que somos do interior, existe no interior a festa do seu padroeiro. Sim. Lá em Mimoso, nesse pequeno povoado, que na verdade é de Pesqueira, fica entre Arco Verde e Pesqueira, meu avô morava lá, e todo ano, 8 de dezembro, tem a festa de Nossa Senhora da Conceição, e tem que ter um juiz, ou seja, um responsável pela festa. Né? E esse responsável pela festa, ele faz desde das novenas, organiza as novenas, com as rezadeiras, com aquelas pessoas de fé ali, aos parques de diversões, né, que vão trazer ali, aos bingos, né, aos leilões. É muita responsabilidade. Então, é muita responsabilidade. Aí chama de juiz. Chama de juiz. Então, ao final dessa festa, esse juiz atual, ele entrega a bandeira, né, no caso lá, de Nossa Senhora, ao outro juiz, ao casal que vai... Folclórico. É bem folclórico. E assim, isso as pessoas precisam saber disso, né? Claro. Nós somos... Está tudo aqui. Está tudo aí. Nós somos, lógico, de Arco Verde, mas vivemos muito tempo nesse povoadozinho de Mimoso, onde a padroeira é Nossa Senhora da Conceição, e eu tenho o maior orgulho de dizer que é minha protetora. Né? Como lá na Ipujuca, onde eu nasci, meu pai também foi juiz lá, é o nosso saudoso Santo Antônio. Né? E eu moro em Bebedouro e o meu padroeiro é Santo Antônio. Para ser mais... Eu moro ao lado da igreja de Santo Antônio, então veja o poder. Você sabe que eu sou prima de Santo Antônio? Ô, rapaz, que coisa boa. Sou Bulhões, Santo Antônio era Bulhões. Sim, Antônio de Bulhões. E eu sou Cláudia de Bulhões. Olha aí. Sou prima de Santo Antônio. Então estamos bem. Estamos bem. Eu tenho um vizinho, o Santo Antônio, o glorioso Santo Antônio. Então isso pra gente é muito saudoso, porque a gente quando viaja nessas festas, a gente vê lá a bandinha de pífano ainda tocando, sabe, as pessoas acompanhando a procissão, uma devoção imensa. Então é muito bacana. O seu livro é saudosista, mas é uma coisa que as pessoas precisam ler para saber como é a vida no interior, como é a vida no sertão. Você vê, a gente só conhece o juiz de futebol e juiz de direito. Pois é. Não é? E agora a gente está conhecendo também o juiz de festa de Nossa Senhora da Conceição. Da Conceição. Muito, muito bom isso. Viu? Eu acho que o interior, eles nos leva, na verdade, ele nos conduz a essa sensibilidade que você falou. Não é? Quem é do interior, quem é da cidade, eu vivo aqui em Maceió, mas 2 vezes por ano eu estou em Arco Verde. Hoje nós temos um dos melhores São João de Pernambuco, né? De Pernambuco, e as pessoas precisam conhecer para sentir o que eu sinto quando eu falo disso. Diz que tem 9 polos, né? São 10 polos, 10 né? polos. E tem gosto para tudo. Se você é do rock, você vai para o rock. Se você é protestante, você vai para o polo. E nós temos o autêntico pé de serra, né? Que é do sertanejo, né? Aquele que você dança agarradinho ali, que você vira à noite. Eu vou ler aqui como é o nome do lugar, que você vai me levar lá, viu? Ah, lá na Ipujuca. Não, mas como é o nome? No cantinho da Aerotide. Isso, no que é no antigo panela de pressão. Por que panela de pressão? Isso era num grupo escolar, né? É no grupo escolar, né? Você chegava lá e tinha os bailes, né? E lá era tão apertadinho que você dançava, você não podia nem piscar. Você diz aqui que não podia nem piscar, né? Você não pode nem piscar de tão apertado que é. Então, assim, a minha família, por parte do meu pai, os Britos,
né? Eles fundaram essa Ipojuca, e como eles eram muito festivos, e ainda são, com vaquejadas, com toadas, né? Eles continuam, de vez em quando, fazendo ainda essas festas. Eu não sei se ainda lá... ainda existe a Aerotipo. Mas o grupo escolar, com certeza, existe. Mas hoje está mais moderno um pouquinho, né? Tem um clube. E eles fazem as festas lá no clube. Mas, assim... O Cantinho de Aerotilde nos deixa uma recordação imensa. Muito, e tudo aqui no livro. Está tudo registrado. Olha, meu telespectador é fantástico a gente ler os causos. Eu digo causos, né? Porque não são causos que não existiram. Foram causos eu quis denominar, Cláudia, de contos, porque foi vividos realmente por mim. Tudo isso aí, tudo que eu escrevi aí são coisas minhas. Né? São coisas minhas, mas assim, que eu estou tendo a felicidade das pessoas, como você mesmo agora viu, você leva para você isso, né? Você leva para você e você vai lembrar de um momento como esse. Quando eu comecei escrevendo, eu pensava exatamente nisso. Eu não posso deixar que as pessoas sintam esse orgulho da casa, né? Porque muitas das vezes a gente faz o quê? Eu vou casar, bacana. Você já pensou, primeira coisa que a pessoa pensa é na casa, mas na casa de tijolo e de cimento. Mas esquece na essência, no lar, o lugar de amor e de respeito. Então nós temos que botar, e quando eu falo em toda essa minha história, eu vou exatamente nesse lar, né? Porque eu tive um, e eu não poderia contar o que não fosse verdade. Marcelino, vamos para o nosso intervalo, porque vamos voltar com a história do seu avô e mais histórias vividas por você. O programa Gente da Gente voltou. Muito obrigada por estar nos assistindo. Cláudia de Bulhões hoje bate um papo com Marcelino Carvalho de Brito. E assim nós estamos passeando pelo sertão. Pernambucano. Portal do Sertão. Portal do Sertão. Né? Muito, muito interessante. Agora, você falou, nós falamos sobre a viagem, sobre as janelas, né? Mas o seu avô foi durante algum tempo... E no livro dele, ele traz também história, porque ele diz como é que foi a Great Western, né? Sim. Depois foi a Ferroviária do Nordeste até a Rede Ferroviária Federal. Né? Ele traz essas etapas assim, e o avô dele... Esse meu avô, Cláudia, meu nome vem graças ao velho Marcelino, chefe de estação, que passou 50 anos na rede ferroviária, antiga Great Western, né? E se aposentou no povoado de Mimoso, passou 20 anos lá. E até hoje, quando a gente vai lá, a gente tem o orgulho das pessoas olharem para a gente e dizer, não, é o neto do velho Marcelino, o grande chefe da estação de Mimoso. Olha. E isso nos dá um orgulho muito grande, porque meu tio também trabalhou, né, na estação antes de ir para o Bandep. Né? E a gente lá na casa do vovô, a gente ouvia muitas histórias, né? E tanto é que eu tenho nesse livro aí uma das histórias que eu falo, a casa de Mimoso. Eu narro essa casa com tanto orgulho, mostrando detalhes daquela época, né? Onde chegava às 10 horas, a energia acabava, aí tinha que acender o candeeiro, quer dizer, era uma época que você diz, não, mas isso é dureza, mas era uma época nostálgica. E que a gente traz assim, quando eu falo no meu avô, tem um maior orgulho. Por quê? Eu não venho o meu nome Marcelino, de um Marcelino Pão e Vinho, como já muitos são 9 Marcelinos? Lá em casa com meu avô, eram 9 Marcelinos, né? 9 Marcelinos. Eu sou o primeiro neto. E uma coisa importante, Cláudia, filho do meu pai tinha que ser Brito. Só que quando ele foi registrar meu nome, como eu sou o primeiro neto, eu teria que pegar o nome completo do meu avô. E não pegou. Só pegou um sobrenome da minha mãe, mas o Brito ficou. E minha mãe no começo não gostou muito, mas ficou, né? E assim, esse Marcelino,
E esse Marcelino velho, Marcelino, chefe da estação, ele nos deu muito orgulho. Ele sentava com a gente, brincava, ele subia as serras lá em Mimoso com todos os netos, amarrava um lencinho na cabeça e subia para brincar lá em cima nas serras. Quando não era isso, era no cruzeiro. E a gente, todas as férias, ia para lá. Aí saía passeando por aqueles sítios ali afora, em cima do trilho, né, dos trens. Né? Então, assim, ele tem uma história assim que quando eu digo, não, meu nome é graças a esse meu avô. Tanto é que eu cito aí no meu livro Marcelinos, que eu falo de cada um Marcelino. Né? E eu falo também que tem a honra de ser Marcelino graças a esse meu avô. Que coisa bonita a gente ter assim um avô que tem orgulho. Você tem orgulho de todos, né? É porque assim, eu acho que família, sabe, Cláudia? Eu não tenho dúvida disso. Nós temos que valorizar elas em todos os momentos. Eu não procurei botar aí no livro alguns momentos ruins, porque eu não estou aqui para dizer que nós só vivemos momentos bons. Sim. Não é? Mas nós temos alguns momentos que não é bom. E eu tive com um, com o outro, mas muito pouco. E eu tão quis... pouco que você nem lembra. Não lembro. Não é que seja um pouco, você não eu não valorizei isso. Não curte, Eu valorizei mais as coisas boas, os momentos bons. Então, assim, o que foi que eu fiz? Cada homenagem que eu faço, eu conto uma pequena história que eu vivi com essa pessoa. Um exemplo, essa minha tia Messia. Né? Essa minha tia Messia... carta. Está na carta e ela... Todas as vezes que eu vou para Arco Verde, eu vou lá para a casa dela. Ela diz, aqui já está seu apartamentozinho, um frio danado, mas eu estou lá no meu cantinho com Silvana. Né? E na Copa de 2002, eu fui para passar uma semana, estava de férias e terminei passando o mês todo lá. E as pessoas dizem, você não vai embora mais não? Eu disse, não, que está tão bom. E terminei assistindo a Copa do Mundo. E essa minha tia, muito astuciosa, quando o Cafu pegou a taça, botou assim, ela tinha uma caneca. Né? Ela tinha uma caneca lá de barro, né? E simplesmente, quando a gente menos esperou, estava a tia Messi em cima do murinho com uma caneca, como se fosse o capitão, o Cafu. Então são histórias como essas, assim, que a gente tem um prazer, eu tenho um prazer imenso, sabe, de falar de cada um deles. Mas a sua casa também tem um quintal famoso. Tem, nós denominamos, é um quintal tão pequeno, mas é um quintal, nós botamos o quintal da fama. Né? O quintal da fama. Né? E assim, esse quintal é tão pequeno, mas ele já deu em pé, nas brincadeiras nossas, 25 pessoas. O cara disse, como é que tu faz um negócio desse? Eu disse, olha, coração de mãe não é assim? Então vai chegando, vai ficando todo mundo em pé, aí chega um conta um caos, conta uma história, um puxa uma música, o outro puxa uma poesia, e nisso a gente vai se deliciando ali, tomando nossa cervejinha. E você é cantor, né? Olha, esse comprometimento, Cláudia, é muito sério. Eu não quero estragar os verdadeiros cantores, Sim. Mas eu sou adepto de uma boa poesia. Né? Uma letra de uma música com poesia. Então... Você cantou para mim uma canção, é assim que fala, uma canção... Não, eu cantei e você me forçou a isso, que eu não sei como chegou a isso, mas não podemos voltar, né? Não podemos voltar. Pernambuco, ele é um... Pernambuco, ele é um celeiro. Você não vai cantar? Eu vou dar uma palhinha aqui, eu vou dar uma palhinha, mas que isso não sirva como um profissional da música, né? Não, você é profissional. Eu gosto muito, Cláudia. O Quintal da Fama tem cantos. Nós vamos ter a oportunidade de levar você lá, ficar bem no apertadinho, porque o bom é isso, sentadinho todo no apertadinho, aconchegante, na panela de pressão, só que no Quintal da Fama, né? E lá, nesse Quintal da Fama, eu tenho minha hortazinha com meus cactos, eu tenho uns desenhos lá que eu sonho, que são meus sonhos, né? E lá eu começo escrevendo. Tenho minha rede que lá eu me deleito e começo fazendo tudo isso. E como bom pernambucano, nós conhecemos alguns compositores, poetas, como Maciel Melo, como Petrúcio Amorim, como Flávio Leandro, que tem como intérprete Flávio José, o grande cantor. E ele gosta muito de cantar o Caboclo Sonhador, o Tareque Mariola. Eu quero ouvir, né? O Caboclo Sonhador. O Caboclo Sonhador, ele faz: sou um caboclo sonhador, meu senhor viu, não queira mudar meu verso, se é assim não tem conversa, meu regresso para o brejo diminui a minha reza,
Coração tão sertanejo, veja como manda por gente o meu olhar, mergulhado dos becos do meu passado, perdido na imensidão desse lugar, ao lembrar-me da carteira de neném, procurando a todo instante por Bahia, medequinhas, como vão, tá tudo bem, meu canto é tanto quanto canto sabiá, sou devote do padre Cício Romão, sou tiete do nosso rei do cangaço, em meu regaço, fulminando em pensamentos, em meu rebento sedento eu quero chegar, deixe que eu cante cantigas de ninar, abram alas para o grande cantador, deixa o meu verso passar na avenida, num forró fiado, tão na bexiga de bom. Eita! E assim a gente vai a noite toda brincando. Agora tem uma coisa, Marcelino, você já está profissional, porque você já cantou na televisão. Rapaz, não faça isso comigo, não. E esse seu livro deu oportunidade de você cantar na televisão. Pois é, rapaz, mas eu não quero ser considerado como cantor, não. Eu né? sei que você não é cantor, mas e se a gente pedisse o Tareco e a Mariola? Nós podemos dar uma palhinha, né? muito Tareco e Mariola. bom. Agora fugiu a coisa, já eu lembro, eu canto. Lembra-se, porque a gente agora vai passear de Fusca. É bom, Fusca quem nunca teve a história de um Fusca? Não é? Pois é, eu tive. Não é? E que, geralmente quem tem um Fusca, ele tem uma história de amor e de ódio, não foi diferente comigo. Esse meu Fusca era um Fuscão Fafá, com 77, né? Aparentemente todo bonito. Né? Todo bonitinho, mas só era aparência, porque era história, por isso que eu tô rindo. Era problema geral, né? Geral, pra gente não ir tão longe nele, ele chegou a cair o motor, né? Ele chegou a cair o motor e depois eu vi e o pneu também. Não, eu ia. É impressionante, né? Essas histórias assim. Caiu o motor, eu ajeitei o motor. Inventei uma vez de ajeitar as calotas, pintar, só que quando apertaram, não apertaram bem. Quando eu cheguei aqui perto da estação, quando eu menos espero, passa ao meu lado o pneu do meu carro e foi uma gritaria danada. Depois que eu ajeitei ele, Cláudia, eu disse, agora eu vou dar uma maquiagem bonita nele. Aí fui até Caruaru e comprei tudo, de capô, né, aos assentos. E passei um bom tempo com ele, realmente, onde eu passava, todo mundo, eita, lá vai o Fusquinha, que coisa linda, que coisa bonita. E para mim, desfazer desse Fusca foi uma tristeza danada. Mas chegou o momento da gente dizer, não, você já tinha que dar tudo o que deu. E já me fez mal tantas vezes que agora eu vou lidar, passar, mas com muita tristeza, mas sempre é bom. Quem não tem história de Fusca, principalmente que já tem mais de 50, de 60 anos, todo mundo tem uma história de Fusca. E até porque o Fusca era um carro que toda esquina tinha um mecânico, todo mundo sabia consertar Fusca. É interessante que ele não lhe deixava na mão. Ele não lhe deixava na mão. Quando caiu o motor. O motor eu ainda cheguei em casa arrastando ele, Cláudia. Foi mesmo? Devagarzinho a gente conseguiu amarrar ele e chegamos em casa, você imagine. Né? A gente hoje fala isso com um cômico, mas no momento foi um desespero grande. Os meninos tudo pequenos dentro do carro. E a gente vinha de uma praia, ó, você vai para um lazer, por isso que eu boto amor e ódio. Né? Mas com muita felicidade eu falo desse e não queria deixar ele de fora das minhas homenagens. Exatamente. E você é tão saudosista, homenageia a família toda, você também homenageou o Hélio Calheiros. Sim, o Hélio é um cunhado querido, né? É um cunhado querido, funcionário aposentado do Banco do Nordeste, né? Eu tenho assim uma alegria imensa. E o Hélio foi um dos mais difíceis para a minha entrevista, porque ele é muito fechado. Ele é na dele, é a maneira dele e a gente entende. E uma das viagens que nós fizemos a Mata Grande, a casa da minha cunhada Diva e do Irã Malta, e ficamos todo mundo lá. E eu tive a oportunidade de ver o Hélio sempre anda com uma maquinazinha, tirando foto de tudo. E eu fui ali observar, e ele estava tirando, nesse dia estava um luar muito bonito na Mata Grande, e ali eu comecei conversando com ele e descobri algumas histórias que depois um dos filhos dele entrou em contato comigo e fez,
tio, eu não sabia que meu pai tinha sido isso. E eu relatei aqui, porque eu acho que é importante você contar, né? Eu falo aí de todos os meus cunhados, eu falo de todos os meus irmãos, dos meus tios, né, dos meus primos. Enfim, eu faço uma viagem realmente bem familiar. Mas a gente não pode deixar de falar no Curió. Não, Curió é famoso. O Curió vai ver o programa. Vai. O Curió. O Curió de Bebedouro. O Curió é muito... O Curió, ele é uma figura lendária, né? O Curió, ele é um fotógrafo que em todos os momentos das festas ali em Bebedouro, de casamento, funeral e aniversário, está o Curió lá tirando foto. E uma certa vez esse Curió, ele nos convidou para ir a uma festa de um afilhado dele. Tínhamos tomado uma cerveja, brincando lá com todo mundo, e era um time de futebol, Cláudia, era um time de futebol. E ele disse, vamos tirar aqui a foto, era numa cozinha bem pequenininha, e nessa cozinha tinha um armário. E acima do armário estava lá aquelas panelas que bota de arroz, de feijão, estava tudo lá. E Curió já estava bêbado, né? Já estava trocando os olhares, né? Mas eu disse, Curió, isso vai dar certo? Ele disse, vai. Ele tem uma maneira de chamar a gente de Parma. Não sei porquê, mas ele chama. Vai, Parma. Aí eu disse, tira aí a foto da gente. Aí ele tirou. Só que naquela época, não é hoje digital, nós ficávamos esperando ansioso pelas fotos, porque eram os carretéis, e ele mandava revelar, e na quarta-feira trouxe essa foto. Para nossa surpresa, né, quando eu fui olhar a foto, não estava nós que estávamos tirando a foto, só estava, só estava as panelas. Eu disse, mas Curió, rapaz, Curió, cadê a foto? Que ele disse, rapaz, Parma, eu tenho um negócio para te dizer. Eu estava tão bêbado que eu tirei a foto, só apareceu as panelas, bicho. Aí ele olhou para mim e disse, mas eu tenho certeza que vocês estavam aí embaixo. E eu disse, uma história como essa não pode passar batido. Não, não pode. Tem outra história dele, ele é adepto do jogo do palitinho, da porrinha. E ele bebe, aí deixa um bocado de cerveja ali, aí aposta o que tem. E aposto que tem. Ele, uma certa vez, meu irmão estava com uma certa quantidade de cerveja, ele com outra quantidade, olhou para o meu irmão e disse, Parma, vamos apostar o que nós temos aqui. Aí botaram os dois em cima da mesa e coisou. Ele, de primeiro, ele disse, eu vou pedir primeiro. E quando ele pediu lona. Lógico que lona, nós já sabemos que é nada. Aí meu irmão pegou e disse, ganhei, Curió, vai pagar. E seu Antônio, que era o dono da bodega onde a gente tomava cerveja, quando olhou aquela quantidade de cerveja e olhou e disse, meu Deus, vai sobrar para o Curió. Aí meu irmão disse, ganhei. Aí meu irmão, lógico, pediu 3, estava com 3 na mão, pediu 3. Quando Curió abre a mão, está de lona. Curió pediu 1, na verdade Curió pediu 1 de lona. Aí ele tinha pedido, eu quero lona, mas quando abriu a mão, estava com um palito na mão. Aí gerou aquela confusão, aí meu irmão disse, não, agora você vai pagar, e vem a turma do deixa disso, aí ele olha para o meu irmão, Cláudia, estava chovendo, aí meu irmão estava com a camiseta apertadinha, só que estava com o biquinho do peito aparecendo, aí ele, para amenizar a coisa, ele fez, mas Parma, mas que tá bicudo, tá. E ali, isso é um lendário, sabe? Eu disse, eu não posso deixar o Curió de fora. São tantas histórias do Curió, do Fusca, de tudo. Muito obrigada pela sua presença. Eu que agradeço, Cláudia. Para mim foi uma satisfação assim imensa estar expondo um pouco da nossa vida, né? Assim. Rimos muito, brincamos muito e conversamos sobre o Coração e Alma Sertaneja de Marcelino Carvalho de Brito. Até o próximo programa.